Muito bem, meus amados irmãos, companheiros de estudo, nossos alunos do Sabins. Ontem eu postei um vídeo percorrendo o caminho, o processo de desenvolvimento da teologia bíblica do Novo Testamento, uma recensão bem breve sobre os caminhos da teologia bíblica do Novo Testamento. Hoje eu quero entrar um pouquinho mais especificamente em alguns temas da teologia bíblica do Novo Testamento e eu preparei uma série de slides para compartilhar com vocês e espero que vocês possam tirar proveito desse material. Eu estou já postando aqui, vou só colocar uma tela um pouco maior aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom. De início eu vou deixar a minha imagem aqui, ver se ela não vai atrapalhar. Muito bem, a nossa disciplina, como eu já disse, é a teologia bíblica do Novo Testamento. E as primeiras considerações que eu gostaria de fazer sobre essa disciplina é que quando a gente pensa em teologia bíblica, a gente está pensando nas diversas elaborações interpretativas em torno do texto. As diversas maneiras como nós enxergamos o texto do Novo Testamento. A disciplina é teologia bíblica é exatamente por isso, porque a gente vai enxergar o texto bíblico sob uma perspectiva. E antes da gente definir que perspectivas que são essas, a gente precisa responder algumas questões importantes. A primeira delas é se nós cremos na inspiração dos textos, se para nós o texto é inspirado pelo Espírito Santo, ou se eles são produtos de um contexto cultural, de um contexto político, de um contexto filosófico, etc. Ou se nós pensamos também que esse texto revelado, inspirado, ele é produzido, lógico, ele é gerado pelo Espírito Santo, mas ele é concebido no momento da história, dentro de um contexto cultural, ou ele é manifestado de forma alheia a tudo isso que está acontecendo. Eu enxergo esse texto como um texto inspirado por Deus e que é manifesto ao homem, independentemente de um contexto histórico, não levando em conta essa questão histórica e cultural, ou é um texto que, inspirado por Deus, ele se manifesta dentro de um dado momento, dentro de um estado de coisas. Essas perguntas a gente precisa responder para a gente se definir na nossa maneira de enxergar a teologia bíblica. Eu quero discutir com vocês duas teses, aliás, mais de dois pensadores, e três teses de cada, mais ou menos. O pensamento Schweidler, que é um teólogo católico, eu queria estar trazendo o pensamento, é importante que vocês, como seminaristas, como teólogos do segmento protestante, também entrem em contato com o pensamento dos outros, até para vocês saberem se posicionar. Então, Schweidler, ele é um teólogo católico e ele é vivo ainda, é uma pessoa que tem uma vasta obra, ele trabalha muito nessa linha do Jesus histórico, ele também tem uma proposta bem ecumênica. Já o pensamento de Morris, Leon Morris é falecido, ele é um teólogo da Igreja Anglicana e também muitíssimo conhecido, inclusive a teologia do Novo Testamento. Se você não tem, é importante você adquirir, é um material muito bom, ela está referenciada aí. Mas eu quero começar primeiramente com o pensamento de Schweidler e depois nós falaremos sobre o pensamento de Morris. O Jesus histórico em Schweidler, essa é a nossa proposta. Vamos discutir primeiramente o Jesus histórico. Ele tem para isso três teses sobre o Jesus histórico, né? E antes de discutir essas teses, a gente tem que entender que o caminho de Schweidler é um caminho assim um pouco diferente do que das suas leituras, do que você está acostumado a ler. Ele dá uma ênfase sobre o Jesus, sobre o Yeshua. Ele dá uma ideia, ele se preocupa primeiramente com o Jesus histórico do que com a história de Jesus. Daqui a pouquinho vocês vão entender isso. Então, com essa proposta de Schweidler em conhecer o Jesus histórico, ele traz três questões, três teses que eu quero apresentar para vocês
e tentar explicar para vocês. As três teses, a primeira é que o Yeshua da história, e não a história de Yeshua, para ele o importante é o Jesus da história, e não a história sobre Jesus, conforme está nos evangelhos. Segundo, ele trata também, ele faz a seguinte consideração, ele entende que o Yeshua judaico acabou virando o Cristo da igreja gentia, ou seja, para ele houve uma descaracterização do Jesus histórico, porque ele virou o Cristo da igreja gentia. E, por fim, ele defende a ideia de um Yeshua, ou seja, de Jesus, um judeu feminista. Todas essas questões nós vamos tratar delas aqui, para que vocês tenham compreensão dessas três teses, para vocês também se posicionarem quanto a elas. A primeira tese é que o Yeshua da história, e não a história de Yeshua, o mais importante é o Yeshua da história, não a história dele. Então, ele faz essa distinção, né? Ele distingue o ensino de Jesus, que está contido nos evangelhos, da pessoa de Jesus. Ele diz que os discípulos, na verdade, eles ensinam aquilo que eles compreenderam a respeito de Jesus. Ou seja, o que os discípulos estão ensinando não é a respeito necessariamente de Jesus, mas é a compreensão dos discípulos. Então, olha que ele está trazendo uma questão estranha até, mas é uma colocação, ele entende que há uma questão, que é o que os discípulos ensinaram a respeito de Jesus necessariamente não é a pessoa de Jesus, no pensamento dele, essa é a tese dele, né? Ele entende que houve uma inversão, para ele houve uma inversão no sentido de que a narrativa que a igreja faz, a leitura que a igreja faz dos evangelhos, transformou o Yeshua da história em uma narrativa cristianizada da história de Yeshua. Ou seja, ele está dizendo que a igreja criou uma narrativa. E essa narrativa, ela é uma narrativa cristianizada, ou seja, é uma narrativa baseada no pensamento do cristão. E que a verdadeira história de Yeshua, ela foi como que adaptada, modificada, cristianizada nos evangelhos. Então, ele acredita que somente o conhecimento do Yeshua da história, ou seja, do Jesus histórico, é que pode dar a compreensão adequada para a prática religiosa da igreja cristã. Ele está defendendo a ideia de que não são os evangelhos, não são as narrativas evangélicas, mas é o Jesus da história, que para ele está oculto na narrativa evangélica. Ele propõe um resgate do Yeshua da história, o resgate do Jesus histórico. Essa é a primeira proposta dele. E aí o questionamento que eu apresento a essa primeira teoria dele, essa primeira tese dele, é que você não pode ter acesso ao Cristo histórico além do texto bíblico, né? Nós não temos literatura escrita da época. Nós não temos. Nós temos poucos documentos, né, que fazem referência. Eu até estou com um deles aqui, que certamente não vai estar visível para vocês. Esse livro aqui, do historiador Tácito. Eu tenho também o Flávio José, que faz referências indiretas à pessoa de Jesus e mínimas, muito pequenas. Então, nós não temos uma literatura. Então, a busca pelo Jesus histórico é uma busca que vai se basear em fontes externas, que não estão ligadas à história de Jesus, que não têm referências diretas a Jesus. E conjecturas históricas assim, cabulosas, que a gente não tem como precisar. Então, essa busca pelo Jesus histórico, e muitas vezes passa pela má vontade em relação ao texto bíblico. Essa questão é colocada desde a Idade Média, desde o início do cristianismo, mas principalmente com os debates da Idade Média. Tem o debate de Barcelona, por exemplo, em que os judeus eles questionam a messianidade de Jesus, questionam o fato de que Jesus não pode ser o Messias judaico. Então, é um debate que atravessa os séculos. Então, essa ideia do Jesus histórico, ela não nasce, na verdade, no segmento protestante, e nem no católico, nem no meio cristão. Ela nasce no debate dos judeus, do judaísmo da Idade Média.
Então, hoje a gente vê muitos livros do Jesus histórico, é preciso ter bastante atenção, porque muitas vezes a busca do Jesus histórico revela uma indisposição com o que a Bíblia ensina, com o que o Evangelho ensina. Então, esse é o meu primeiro questionamento. Eu apresentei a primeira tese dele a respeito do Jesus histórico e apresentei também o meu questionamento a respeito dessa tese, quando ele diz que o Yeshua da história é que é o importante e não a história de Yeshua. Nós questionamos isso, entendemos que a história de Yeshua ela está contida na Bíblia e ela satisfaz as demandas da igreja cristã. Tá certo? Muito bem. A segunda tese dele, ele diz que Yeshua ele virou o Cristo da igreja gentia. Que o Yeshua é judaico. Ele foi modificado e transformado no Cristo da igreja. Ele acredita, ele afirma que Jesus ele tem que ser, antes de tudo, um Jesus da igreja judaica. E Jesus era judeu, era praticante da lei, e que Jesus estava envolvido com o sistema religioso judaico. Ele diz que, além de tudo isso, os discípulos são judeus, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores, né? Cristãos é o nome que é dado lá fora de Israel, na Antioquia. Os primeiros seguidores de Jesus são da nação judaica, né? A maioria deles. Então, ele entende que a gente deve sermos filossemitas, ou seja, defendemos os judeus até certo ponto. Ele está certo, sim. Ao invés de sermos antissemitas, claro, não devemos ser antissemitas. E ele diz, Jesus era judeu e nós somos seguidores do Rabi Yeshua e membros do seu povo. Ou seja, ele está dizendo que Jesus, ele é o Jesus da igreja judaica, não da igreja judia, não da igreja gentia, melhor dizendo. Isso é uma questão muito séria, porque aí vai ser transformado, transferido o protagonismo da igreja para a igreja judaica. Porque Jesus, na verdade, é um judeu. Então, essa questão ela é muito melindrosa, porque Jesus deixa de ser o Cristo da igreja gentia, para ser apenas o Jesus da igreja judaica. Essa é a tese dele. Ele diz que Jesus virou o Cristo da igreja gentia, mas para ele isso não é o correto. Que Jesus deveria ser visto como o Jesus da igreja judaica, não o Jesus da igreja cristã. Então, isso traz implicações muito sérias. Eu faço um questionamento. Primeiramente, porque Jesus era um cidadão judeu galileu. Joia, ele era mesmo judeu, não há o que questionar nisso. Mas o seu ministério não foi acolhido pelo sistema religioso judaico. Jesus não se tornou o Jesus da religião judaica, porque ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi assassinado pelos judeus. Não há como dizer que não. E o evangelho só chega ao resto do mundo pelas mãos da igreja gentia. A igreja judaica ela não vai estender o evangelho às demais nações. Então, nós não somos membros da igreja judaica, mas da igreja gentia. Então, Jesus veio para os judeus, como o apóstolo João diz, no capítulo 1, verso 11. Mas os judeus não o receberam. Então, a igreja cristã, claro, deve amar os judeus. Eles são um povo escolhido de Deus. Só que no presente, os judeus são inimigos do evangelho. Basta você ler o texto de Romanos. Paulo diz que quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa dos gentios. Eles são eleitos, são amados por Deus, mas uma coisa não inviabiliza a outra. Eles são amados, são queridos, mas no presente momento eles se posicionam contra. O judaísmo não admite Jesus como Cristo, como Messias, como Filho de Deus. Então, como que Jesus pode ser o Jesus da igreja judaica se ele foi rejeitado pela igreja judaica? Se ele foi perseguido pelo sistema religioso? Se ele foi morto pela intervenção dos sacerdotes da religião judaica? Como que Jesus pode ser o Jesus da igreja judaica se os judeus entregaram Jesus à morte, entregaram aos romanos para ser executado? Então, esse é um questionamento. E o argumento de que nós devemos amar os judeus, sim, é verdade, mas isso não deve nos levar a ignorar o fato de que Jesus hoje, ele não representa um Jesus para o judaísmo. Ele não é o Messias do judaísmo, ele não é recebido como o Messias do judaísmo.
A origem social de Jesus, claro, ele era judeu, evidentemente, mas ele não tem, ele não tinha, ele não tem esse espaço, ele não tem o lugar, a posição de Messias de Cristo no judaísmo. Isso é evidente na história, isso é evidente na Bíblia. Muito bem, mas há uma terceira tese. A terceira tese dele é que Yeshua é um judeu feminista, e ele tem os motivos para falar isso. Ele diz que Jesus ele era feminista porque ele era alguém que prezava por dar espaço no ministério para as mulheres. Ele era a favor da igualdade de homens e mulheres. As mulheres participavam do ministério de Jesus no sentido de estar acompanhando, ajudando, sustentando, né? E Jesus ele consegue destacar o papel da mulher, a questão da ressurreição, ele aparece primeiramente uma mulher. Então, os 4 evangelhos, Jesus, em momento algum, conforme o Schweiner, ele trata mal as mulheres. Longe disso, né? Ele tinha cuidado, ele tinha atenção, né? E não somente com as mulheres, mas também com os grupos minoritários, como os pobres, os doentes, os pecadores em geral, né? Os publicanos, os leprosos. Então, baseado nisto, o autor acredita que ninguém mais do que Jesus empenhou-se em criar um ambiente igualitário entre homens e mulheres. Também é verdade. Essa tese ela é bastante interessante. Agora, o meu questionamento é dizer que Jesus era feminista. Aí soa como um exagero. Porque o feminismo hoje, especialmente o feminismo militante, o feminismo radical, ele está misturado com outras causas, como as dos LGBTQ. O feminismo hoje radical, ele faz um questionamento do processo de produção de conhecimento na história. Eles dizem que o processo de conhecimento, a epistemologia da história, foi produzida pelo elemento androcêntrico, pelo elemento branco, pela burguesia. Ou seja, então, o feminismo radical, ele entende que esse processo de conhecimento, ele precisa ser revisto, precisa ser modificado, e que ele não serve para a história. Então, observe que há radicalizações, né? Como que o processo de conhecimento produzido até hoje não serve para a história? Claro que serve, com injustiças e injustiças, com coisas boas e ruins, mas é um fato que ele está presente, né? Todo o processo de conhecimento científico está aí presente, né? O fato do homem, do macho, ter, em muitas ocasiões, agido com injustiça, não pode sacrificar todo um processo de conhecimento. E sem falar dessas causas, Jesus jamais defenderia a propagação da causa LGBTQ, ou seja, a união homoafetiva. Jesus jamais defendeu, pelo contrário, a Bíblia é clara em dizer que Jesus não aprova a união homossexual. Então, é importante a gente entender que Jesus não enfatizou a questão do gênero, mas a questão das injustiças sociais. A questão da injustiça social seja praticada contra o homem e contra a mulher. Então, aqui não existe uma militância de Jesus no sentido feminista como tem hoje. Não existe essa militância. A igreja cristã, já terminando esse questionamento, vê com respeito todos os segmentos sociais, inclusive o LGBTQ, tem que ver com respeito, com consideração, porém, não precisa concordar com a sua teoria, com o seu pensamento, com a sua prática. Há o respeito porque ali há um ser humano. E é assim que Jesus via. Por detrás do gênero há um ser humano. Agora, o que esse gênero, seja ele homem, seja mulher, pratica, aí é outra questão. Nós não julgamos as pessoas por causa do seu gênero. Nós julgamos as pessoas, nós julgamos as atitudes das pessoas, não as pessoas. Então, Jesus ele não enfatizou a questão do gênero, mas a questão das injustiças sociais. E é isso que nós questionamos no pensamento de Schweiner. Então, fica aqui essas primeiras observações. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho do pensamento do Morris, né? A teologia bíblica de Morris. Nós vamos estar discutindo as suas teses, assim como discutimos agora a de Schweiner. E, em momento oportuno, nós estaremos discutindo o pensamento de Morris. Tá bom? Então, fica aqui a nossa aula. Ela encerra nesse primeiro momento.
e eu vou retomar essa aula no segundo momento, ok? Abraço a todos.